Olá, aqui é o Guilherme. Se você está precisando de logo e artes, para você que está começando ou já tem o seu negócio, mas precisa de um tapa no visual, quero recomendar o Samuel. Chama ele no Instagram e use o código BABU10. Você vai ter um desconto e vamos pro vídeo. Por que você acha que você conseguiu chegar onde você chegou e ter sucesso hoje e outras pessoas não conseguiram, Daniel? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta mais, assim, você falou sobre cagar regra. Eu vou te pedir pra cagar regra aqui, tá? Por que você acha que você teve o que eu considero, então você não precisa dizer que, você não considera, eu considero que você tem sucesso hoje. Por que você acha que você conseguiu chegar onde você chegou e ter sucesso hoje e outras pessoas não conseguiram, Daniel? Cara, eu trabalhei muito. Se eu olhar para trás assim, eu não tenho dúvida que eu trabalhei bastante. O tempo todo eu fiz o seguinte: eu trabalhei Uhum, como se Deus não existisse, como se só dependesse de mim. uhum. Porém, sempre sabendo e tendo a certeza que se Deus não abençoasse meu trabalho, ia ser totalmente em vão o que eu estava fazendo. Então, eu trabalhei demais. Eu sou um cara que eu não tenho muito traquejo social, eu não sou um cara engraçado porque eu apresento um talk show de conversar com as pessoas. E Uhum. eu sou um cara que você não vê em festa, você não vê na revista Caras, você não vê fazendo política. Eu sou um cara muito. Eu não sou um cara de fazer muita politicagem. Eu sou um cara muito preto no branco. Eu sou um cara muito. É assim ou é assado. Entendeu? Então, tudo que eu consegui foi trabalhando. Eu não consegui coisas porque eu fiz politicagem com o diretor de uma emissora. Eu trabalhei pra caramba com aí surge uma oportunidade, surge uma janelinha desse tamanho. Eu trabalho pra conseguir passar por ela. Talvez por isso que quando vieram muitas tempestades, muita assassinato de reputação, quando veio muita coisa, eu permaneci, porque no fundo eu fiz minha casa sob a rocha, eu fiz minha casa Hum. onde tem um trabalho lá. Pode soprar o vento, pode soprar não sei o quê, eu posso ser demitido, mas eu tenho um trabalho, eu sei o que eu tô fazendo e eu sei fazer de novo. Quem me garantiu não foi alguém que me deu um cargo de confiança, foi alguém que viu o meu trabalho e queria que eu trabalhasse. Mas quando você fala que você trabalhou, o que que é o trabalhar pra você? Por exemplo, vamos falar de stand-up, vai. Poderia estar falando de outras coisas, vamos falar de stand-up. Poderia falar do programa, onde envolve uma estrutura, onde envolve uma equipe, onde envolve um Uhum, resultado. Mas eu vou pagar o stand-up que vai ser mais simples de explicar. uhum. Eu poderia ir ao palco e, em vez de piada, fazer os discursinhos que a gente falou e ganhar a simpatia da menina da agência de publicidade, do diretor da televisão e ser um gênio. Olha que genial, ele falou contra o opressor, ele falou de oprimidos. Eu poderia fazer o discursinho. Mas eu preferi sentar na minha casa, perder muito mais tempo e criar um texto que quando eu vou pro teatro, as pessoas riem do início ao fim. Isso é um trabalho. O que que acontece isso? Por mais que me xinguem, meu teatro, meu show continua tendo fila. Porque as pessoas sabem que quando entrar lá vão rir. E vão ouvir a verdade. E vão Tipo ouvir a assim, uma verdade, a verdade. sua verdade, assim, né? Exato, Tipo, a sua essência, né? exato. Então, assim, por mais que me xinguem, por mais que venham tentar falar qualquer coisa, as pessoas sabem que se assistir o que eu tô fazendo, existe um mínimo de qualidade que eu tô todos os dias trabalhando. Porque eu não tô lá porque alguém me indicou. Eu tô lá porque existe um resultado que eu entrego. Eu ganho. No auge do meu assassinato de reputação, eu ganhava da Globo toda semana. Porque eu tava trabalhando pra isso. O Foda. trabalhar pra você tem a ver com o quê, assim? Tem a ver com, esforço ou tem a ver com, pelo que você tá falando, se manter fiel ao que você acredita, assim? Porque você falou que: eu sempre trabalhei". Por exemplo, aí você deu exemplo: eu poderia fazer discursinho e É eu um decidi atalho. fazer isso", assim. Poderia pegar um atalho, um discursinho. Trabalhar pra você seria não pegar atalho. Trabalhar pra mim seria fazer uma coisa constante, eu saber o que eu tô fazendo. Se alguém chegar e falar. Correto com princípios. É, a gente pode ser mais mecânico que isso, ser menos moralista. Se eu vou entrar num ramo de stand-up comedy, eu trabalho pra conseguir fazer um show que as pessoas vão falar, é um dos mais engraçados. Então, na verdade, trabalho pra você é resultado. É o resultado. Porque se o que você tá falando, trabalho é pra eles saírem e darem muita risada,
os mais engraçados. Então você tá falando, não é, você sempre focou no resultado. Fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Mas não Oferecer necessariamente isso. Oferecer o melhor que eu posso para as Tá. pessoas que estão dispostas a consumir o que eu ofereço. Dentro daquilo que você acredita, né? Não tem isso. Mas não só isso, porque quando você fala de é fazer mais o melhor prático. que você pode, o que você tá falando que, na verdade, o que você sempre fez foi atingir o resultado. Então, isso não necessariamente tem a ver com o seu esforço. Tudo que você tá falando as pessoas sempre saem lá e riam mais que todo mundo. Eu não parava, eu era fiel. No caso, para isso, tem muito esforço envolvido. Para você criar um texto que funciona bastante. Tem esforço, tem desgaste. Sim. Você acha que você é talentoso no que você faz? Não, eu acho que eu trabalho bastante. Mas você acha que não tem um pouquinho de talento? Cara, sem falsa humildade. não, sem falsa humildade. Sem falsa humildade. Por favor, hein? Eu acho que Você não é humilde? Você não é humilde? Então, não é falsa... Não é humilde? Não é falsa humildade. Eu acho que eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero. Quando você sabe, você começa a entender quais são os meios que você vai ter pra... Eu acho que tem mais a ver com uma coisa artística, de arte e tal, entendeu? Quando que você passou a saber o que você queria, então? Se isso é importante. Desde sempre. Você nasceu sabendo Desde o que queria? criança, por exemplo. Hoje eu faço um programa, eu conto uma piada. Eu faço um programa, eu penso com cabeça de espectador, eu não penso com cabeça de quem tá apresentando. Uhum. Porque quando eu conto uma piada, eu penso com a cabeça do espectador. A pessoa pagou pra ouvir um ingresso, que piada eu gostaria de ouvir? Essa piada ninguém tá fazendo. Pô, tá só discursinho, não tô vendo ninguém zoar isso aí. Eu gostaria de ver alguém zoando isso, eu vou lá e zoo. Eu gostaria de um programa que fizesse, por exemplo, quando eu criei o talk show lá, que foi Agora é Tarde na Band, depois Hoje de Noite no SBT, eu gostava muito do formato de talk show. Mas eu achava que o Jô Soares era um programa de entrevista com uma banda, não um talk show. Uhum. Porque só tinha o talk, não tinha o show. Era ele na mesa falando. E quando a gente vê talk shows, existem quadros com comediantes, existem piadas originais sendo contadas dos assuntos do dia. Existe a parte do show, e eu não via isso. Então eu fui criar, e eu nunca fiz uma faculdade de criar talk show, então eu fui trabalhar para entender como que eu posso fazer. Levei um projeto, aí já contei essa história em muitos lugares, mas depois de muito tempo, quando confiaram que poderia sair, aí eu comecei a trabalhar para entender como que aquilo que eu entendi no papel posso colocar na prática. E aí, assim, por isso que eu digo que é trabalho. É um negócio. Você tem que cuidar o tempo todo. Se esse vídeo agregou pra vocês, então se inscreva e não se esqueça. Pra você que está começando ou já tem o seu negócio, mas precisa de um tapa no visual, quero recomendar o Samuel. Chama ele no Instagram e use o código BABU10.